Pessoal, agora um outro tópico interessante, então é o tópico da permutação. O que é uma permutação? Bom, permutação não é um assunto difícil não, tá, pessoal? Muito tranquilinho, muito gostoso trabalhar com permutação. Imagina que você tenha N coisas. Essas coisas podem ser, sei lá, N objetos, N pessoas, N animais, N coisas. A coisa mais geral que eu posso dizer é coisa aqui. N coisas, N 2, 3, 4, 5 mil coisas para serem colocadas em fila. Tá? Então tem uma série de pessoas, por exemplo, para ser colocada em fila. Pergunta-se de quantas formas isso pode ser feito. De quantas formas eu posso colocar N pessoas em fila? De quantas formas eu posso colocar N brinquedos em fila? Enfim, isso na verdade é a pergunta de de quantas formas eu posso permutar N objetos. Qual é a permutação? Trocar N objetos. Colocar em fila significa permutar. Colocar N coisas, N objetos em fila. De quantas formas eu posso permutar N objetos? Permutação, P maiúsculo de permutação, Nzinho pendurado embaixo. De quantas formas eu posso permutar N objetos? Resposta usando a coisa da aula passada, o assunto da aula passada, N fatorial, não é? Permutação de N objetos, N fatorial, forma de fazer isso. Vamos pensar um pouquinho. Imagina que você tem lá 4 pessoas, né? 4 pessoas diferentes. Não tem nenhum irmão gêmeo, né? 4 pessoas diferentes. Essa tem olho. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer, colocar um cabelinho preto. 4 pessoas diferentes. Quantas formas você pode colocar 4 pessoas, essas 4 pessoas em fila? Posso ficar trocando ela de quantas formas? Bom, na verdade eu quero saber de quantas formas eu posso permutar 4 pessoas de lugar. Isso simplesmente é 4 fatorial. 4 fatorial nós sabemos que é 24. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Faz sentido, não é, pessoal? Eu tenho lá 4 posições para usar minha fila. Na primeira posição da fila eu posso colocar 4 pessoas, na terceira posição só sobraram 3 pessoas, porque a primeira já foi usada, para a penúltima posição sobraram 2 pessoas e para a última posição sobrou só uma pessoa. 4, 3, 2, 1, 24 posições, ok? Bom, pessoal, agora um exemplo muito interessante da Federal de Pernambuco, que é o tipo de exemplo que se o mundo fosse todo de paz, todo pacífico, a gente não precisaria esquentar a cabeça para resolver esse problema. Né? Para que as inimizades desse mundo, gente? Vamos lá, olha só, pessoal. Tem 6 pessoas num grupo e a gente precisa colocar essas 6 pessoas em fila. Só que 2 delas se recusam a ficar uma lado a lado na fila. Né? Olha que problema. 2 não aceitam ficar lado a lado uma da outra. Né? Por quê? Mas enfim, pergunta-se de quantas formas essas filas podem ser formadas respeitando a condição das 2 pessoas que não querem ficar juntas. Bom, se essas pessoas não tivessem esse atrito e elas aceitassem ficar junto, seriam 6 pessoas para trocar de lugar. Permutação entre 6 pessoas era simplesmente fazer 6 fatorial, e 6 fatorial nós sabemos que é 720, olha, só seria a resposta. Mas não, essas pessoas estão brigadas. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado. Essas pessoas não podem ficar lado a lado. Como é que resolve esse problema? Para resolver esse problema, você faz o seguinte, pessoal. Você tem lá 6 posições para colocar todas essas pessoas. Só que você não quer colocar 2 juntas, né? Vamos supor que seja o Arnaldo e a Bruna, A e B, né? O que você faz, então, para tentar descobrir de quantas filas podem ser formadas? Você força que os 2 fiquem juntos para fazer a contagem. Coloca o Arnaldo e a Bruna um lado a lado, como se eles estivessem lado a lado. Então, eles vão ocupar como se eles estivessem ocupando uma única posição. Então, quer dizer, o Arnaldo e a Bruna vão ocupar essa posição e ainda você pode colocar outras 4 pessoas aqui. Então, é como se esse bloquinho fosse uma pessoa, como se o Arnaldo e a Bruna fossem uma pessoa só. Então, na verdade, o que eu estou querendo saber é de quantas formas eu posso permutar 5 pessoas, supondo que Arnaldo e Bruna sejam uma só. Né? Então, permutar 5 pessoas, 5 fatorial, 120. Mas, com um certo detalhe, Arnaldo e Bruna e Arnaldo formam 2 filas diferentes, né? Eu posso trocar, em vez de colocar Arnaldo e Bruno, colocar Bruna e Arnaldo. Né? E eu vou trocando de lugar, né? Então, na verdade, são 2 vezes a permutação. 2 vezes. É 2 vezes 120. 2 vezes 120 é 240. Tem 240 filas em que Arnaldo e Bruna ficam um do lado do outro, tá? Tinha 720 filas possíveis. 240 que eles ficam juntos. Em quantas eles não ficam juntos, que é a condição que eles querem, 720 menos 240, né? E aí você lembra como é que faz continha?
480 filas em que Arnaldo e Bruno, que essas duas pessoas não fiquem lado a lado uma da outra. Pessoal, exercício agora da Federal de Juiz de Fora. Olha só, quantos anagramas... Pera. Anagramas? Que isso? Que é anagrama? Pessoal, anagrama, não sei se você já ouviu essa palavra, mas anagrama significa o seguinte, eu pego uma palavra, né, anagrama é o anagrama de uma palavra, então você pega uma expressão, uma palavra, por exemplo, ABC, uma palavra, é uma combinação de letras, né? E aí você se pergunta, de quantas formas você pode trocar essas letras de lugar? Por exemplo, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Essas são as únicas 6 formas de trocar as letras ABC de lugar. Ou seja, esses são 6 anagramas da expressão ABC, ou da combinação de letras ABC, já que ABC não é uma palavra, a princípio, né? Então, quer dizer, você pega uma expressão, uma combinação de letras, e você quer saber de quantas formas você pode trocar as letras de lugar. Isso se chama anagrama, uma troca de ABC, por exemplo. BCA é um anagrama de ABC, tá? Então, a pergunta é, quantos anagramas tem a palavra futebol? Veja que anagrama não precisa ter sentido, né? A palavra, o anagrama da palavra futebol, por exemplo, FTBOLU, FTBOLU é um anagrama da palavra futebol. Não tem sentido nenhum, nunca ouvi essa palavra na vida. Não precisa ter sentido, é um anagrama, tá? Então a pergunta é, quantos anagramas a palavra futebol tem com uma certa condição, de modo que T, a letra T, não fique na sua posição original. Qual que é a posição original da letra T? A letra T está ocupando a 3ª posição, né? Então, as letras da palavra futebol estão em fila. Claro, né? As letras da palavra futebol estão em fila. F-U-T-E-B-O-L. Quantas filas podem ser formadas? Ou seja, de quantas formas eu posso trocar as letras de lugar? Eu posso permutar 7 letras de lugar de 7 fatorial maneiras. Uma permutação de 7 letras, isso daqui vai dar 5.040, tá? Mas isso seriam todas as condições possíveis e T está viajando junto. Só que eu tenho uma condição, eu não quero que T ocupe a 3ª posição, que é a sua posição original. Para saber quantos anagramas tem com essa condição, o que eu faço? Sim, igual ao exercício anterior, né? Eu fixo T, eu vejo quantas permutações tem com T na 3ª posição, né? Pessoal, se eu fixar T na 3ª posição, sobraram outras 6 posições. Sobraram 6 letras para trocarem-se de lugar em 6 posições, né? Ou seja, simplesmente é permutar as outras 6 letras. E as outras 6 letras ocupam 6 fatorial, 720 posições, tá? Então, peraí, eu tinha 5.040 anagramas ao todo, sendo que 720 deles tem T na posição original. Eu não quero que T fique na posição original, ou seja, eu subtraio uma coisa de outra. Isso daqui vai dar 4.320 anagramas. 4.320 anagramas, a palavra futebol não tem T na sua posição original.